Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, ela vem nos mostrar que algumas pessoas usavam de má fé contra a evangelização da palavra de Deus. Como sabemos muito bem, Jesus Cristo preparou os apóstolos, os seus discípulos, para poder levar a palavra de Deus a todas as comunidades. Porém, algumas pessoas, observando isso, tomaram esse aprendizado para elas e começaram a usar de má fé, levando a palavra de Deus, levando o evangelho de Jesus Cristo às outras comunidades, porém distorcendo a palavra de Deus e sem o uso e sem a manifestação do Espírito Santo de Deus. E dessa forma acabavam iludindo aquelas pessoas e causando revolta, causando tristeza e causando mágoa na vida daquelas pessoas. As pessoas esperavam que Jesus Cristo fosse uma coisa e o que essas pessoas estavam apresentando não era o que realmente era Jesus Cristo. Nós temos como obrigação de buscar primeiramente na palavra de Deus, na nossa Bíblia, o conhecimento de quem é Jesus Cristo e do que nós devemos esperar de Jesus Cristo. Depois, nós devemos identificar quem serão as pessoas que irão pastorear o rebanho de Deus. Aquelas pessoas que têm o aprendizado de acordo com os nossos evangelhos, com aquilo que Deus nos ensinou e que Jesus Cristo nos ensinou. Por isso, é muito fácil às vezes nós detectarmos quem são os líderes religiosos que estão levando falsas palavras, falsos ensinamentos sobre Deus. Na nossa primeira leitura de hoje, exatamente aconteceu isso. Os apóstolos, percebendo que haviam pessoas que estavam se infiltrando no meio cristão e levando a palavra de Deus de forma incorreta, sem a ação do Espírito Santo, sem a manifestação de Deus e sem o conhecimento correto, decidiram preparar uma equipe e assim, através de uma carta recomendando que dessem ouvidos àquelas pessoas que foram preparadas, mostrou quem realmente é Jesus Cristo. Jesus Cristo era totalmente diferente daquilo que aquelas pessoas distorciam. Hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, nós passamos por isso. Nós podemos perceber que existem, às vezes, igrejas ou locais que estão distorcendo a palavra de Deus. Primeiro, nós temos que compreender quem é Deus, e quando nós compreendemos o que é Deus, percebemos que Deus é amor. Então Deus nos dá o direito de sermos nós mesmos e nos dá a oportunidade de fazer uma escolha em nossas vidas. Aquele que escolhe seguir os caminhos de Deus irá receber as recompensas de Deus. E aquele que escolhe seguir outro caminho, infelizmente será cortado e jogado no fogo do inferno. Isso é o que diz a palavra de Deus. E nós podemos perceber que às vezes as pessoas distorcem a palavra de Deus e acabam se aproveitando da própria Bíblia para poder dizer coisas que não têm nada a ver com o amor de Deus. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O ser humano, ele não existe para poder dar a Deus objetos, materialismo, satisfazer a Deus com a carne, porque Deus não quer isso de ninguém. A única coisa que Deus pede que dê a Deus o que é de Deus é amor, sinceridade, fidelidade, respeito. É isso que Deus espera de todos nós, como seres humanos, como pessoas que praticam o amor de Deus. Agora César, que é os nossos governantes, os nossos líderes, esperam exatamente dinheiro, esperam que as pessoas invistam. Quanto mais dinheiro for investido em uma comunidade, é melhor para eles. É claro que temos que colocar isso numa balança, porque é necessário que nós possamos dar a César o que é de César e é necessário que nós possamos dar a Deus o que é de Deus. Mas temos que entender que há diferença no que dar para as pessoas. César não quer amor, não quer respeito, ele quer dinheiro. Ele quer simplesmente que você cumpra os seus direitos, os seus deveres, as suas obrigações de acordo com a nossa Constituição, com as nossas leis que existem em nosso país, e assim pagando os seus impostos corretamente para que você não seja preso ou não seja pego, às vezes, num imposto de renda. Isso é o que é de César. César não está interessado em amor. Deus
não está interessado em impostos, não está interessado em dinheiro, não está interessado se você vai ficar bonito ou feio para uma pessoa. O que Deus está preocupado com você é a forma como você trata o seu irmão. Trate com respeito, com carinho, com fidelidade. É isso que Deus quer daqueles que o servem. Então dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Cada um quer o seu. Faça a sua parte em cumprir os dois lados, porque quando nós estamos no plano terrestre de forma carnal, nós precisamos de respeitar as leis dos homens para nós podermos viver em harmonia. E respeite a Deus para que você possa alcançar a sua vida eterna, alcançar a manifestação do Espírito Santo e viver esse mundo diferente após a morte da carne. Porque a carne não tem mais nada a oferecer depois, mas Deus tem muito mais para nos oferecer depois da nossa morte. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo responsorial de hoje. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Esse é um belo refrão para o nosso Salmo responsorial de hoje. Se você quer louvar ao Senhor, você não pode escolher aonde louvar a Deus. Independente do ambiente que você frequentar, você tem que demonstrar através das suas ações que você está com Deus e caminha com Deus. Às vezes você está em um ambiente onde há festas e você percebe que há uso de bebidas, há uso de coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus, mas você deve se comportar como pessoa que respeita aquilo que Deus o convida a viver. E entre eles está o vício, que nós devemos nos afastar deles. Vou dar um exemplo para que você compreenda uma situação que às vezes pode acontecer com você, que é comum e você não precisa deixar de participar com as pessoas. Um exemplo é os colegas de trabalho. Às vezes eles preparam uma festinha entre eles e vocês podem muito bem participar. Mas você tem que saber separar as coisas. Se o seu amigo gosta de beber e é às vezes até um alcoólatra, você pode permiti-lo que ele beba, mas deve demonstrar no seu comportamento que você não bebe, deve querer isso para o seu coração e deve mostrar às pessoas que isso é errado e que isso não pertence à sua filosofia de vida. Mas, acima de tudo, amar o seu irmão que, infelizmente, faz o uso de bebidas alcoólicas e tem vícios, porque Deus faz exatamente isso conosco, nos respeita nas nossas diferenças, dando a cada um o direito de fazer a sua escolha entre viver o bem ou viver o mal. Isso é o que vem nos falar em louvar, vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. É isso, é estar em ambiente diferente, em comunidade diferente, etnias diferentes, e assim continuar louvando a Deus, independente do ambiente, do local, das pessoas com as quais você está convivendo. E louvar a Deus é com ações, com compromisso de respeitar os mandamentos que Deus nos entregou. Vamos ouvir uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos falar sobre a diferença entre servo e sobre amigo. O servo é aquele que está a trabalho de Deus, mas com uma obrigação, como um compromisso para poder alcançar alguma coisa. E a maioria de nós geralmente somos servos de Deus, porque nós estamos preocupados em alcançar uma salvação. Nós estamos basicamente oferecendo o nosso compromisso em respeitar os mandamentos de Deus, de fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós, por causa das recompensas que Deus tem para cada um de nós. E isso que faz de nós servos. Estamos servindo para sermos servidos. Porém, amigos já são diferentes. Quando Jesus fala que considerava os apóstolos como amigos, é porque os apóstolos já não esperavam mais recompensas, e sim estavam a serviço pelo amor que tinham a Deus. Estavam servindo a Deus porque amavam a Deus e não esperavam nada em troca disso. É fato que não é algo fácil, é algo extremamente difícil, e nós podemos notar esse tipo de comportamento muitas das nossas vezes dentro da nossa casa e nossa família. Um exemplo são os nossos filhos. Todas as vezes que nós trabalhamos, retiramos um pouco do que é nosso e dedicamos aos nossos filhos, nós não estamos esperando nada em troca deles, a não ser que eles
cresçam saudáveis, cresçam bem, cresçam com uma boa educação e com a segurança necessária que os pais sempre tentam dar a seus filhos. Por isso, Deus é amor, porque Deus nos entrega da melhor forma possível todas as ações do Espírito Santo para que nós possamos viver bem, para que nós possamos viver o mais confortável possível de forma espiritual. É claro que Deus acaba nos dando recompensas em função de nós nos entregarmos a esse amor que Ele nos convida a viver. Porém, aquele que é amigo de Deus, ele não está preocupado com essas recompensas. As recompensas são consequências das ações que aquele servo de Deus toma como atitude. E ele deixa de ser servo a partir do momento em que não se preocupa mais com essas recompensas que Deus tem para ele. Por isso, as duas coisas de certa forma são boas, principalmente para aqueles que estão iniciando, que são os servos do Senhor. Estão preocupados com essas recompensas de Deus e preocupados em receber alguma coisa. Mas na hora que conseguem enxergar no fim do túnel a luz que é Jesus, percebem que é muito mais do que recompensa, mas compromisso, amor, entrega, sem esperar nada em troca. Assim como Deus não espera nada de nós, não espera nada em troca de nós, mas que espera que tenhamos o compromisso de seguir os seus passos. Mas isso não é obrigado para ninguém, não é obrigação de ninguém, provando que Deus é amor. Você não é obrigado a servir a Deus e Deus te ama da mesma forma, mesmo fazendo mal, mesmo não seguindo os caminhos dele. Porém, sua salvação está acondicionada a exatamente obedecer e viver as leis que Deus o convida a viver. No mais, espero que todos tenham gostado e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.